Se o Corinthians for eliminado da Copa do Brasil nesta sexta-feira, Wagner Mancini correrá risco de demissão? No vídeo de hoje do canal do Nicola te trago a resposta. Quero falar também a respeito do São Paulo e a busca por reforço. Júlio Casares me contou uma coisa bem importante. Nesse vídeo eu ainda quero falar sobre o Santos, que corre o risco de não conseguir embarcar para a Argentina para o jogo da Libertadores da América. Tem novidades sobre o Juan Jesus, zagueiro muito bom brasileiro, está no futebol italiano há bastante tempo e está livre para assinar um pré-contrato com qualquer interessado. Para completar, novidades a respeito de Germán Cano. O atacante argentino tem uma vontade especial relacionada ao Vasco. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like no vídeo, depois se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Já passamos a marca de 1 milhão de inscritos, bora continuar ajudando o canal do Nicola a crescer. Bom, queria lembrar também que às 8 horas da noite tem programa do Nicola, antes ainda posto um vídeo da tarde com mais informações. E agora, para começar a passar as informações dessa manhã, antes só dar uma ligada nesse vídeo. A Betano entrou de vez no Brasil. A patrocinadora Master do Atlético Mineiro também patrocina o Campeonato Carioca e agora permite a você apostar até no Big Brother Brasil. Sim, no BBB 21. Com a Betano você pode fazer suas apostas de qualquer lugar, acessando o site pelo computador, celular ou até fazendo o download do aplicativo disponível para Android. Participando de missões semanais, você também pode ganhar bônus e prêmios sem depender dos resultados das apostas. Quer mais? Então saiba que a Betano tem o programa Recomende um Amigo, que permite a você, apostador, indicar seus amigos e ganhar até R$300 em apostas grátis. Indicar um amigo é muito simples, basta entrar em Minha Conta, clicar em Promoções e logo em seguida em Recomende um Amigo. O último passo é copiar seu link exclusivo e compartilhá-lo com seus amigos. Cadastre-se agora mesmo no site betano.com, no link que está na descrição desse vídeo, e você ainda vai receber um bônus de boas-vindas de 100% no valor do seu primeiro depósito. E não se esqueça, apostar deve ser algo divertido sempre. Se deixou de ser, tá mais do que na hora de você parar. Jogue sempre com responsabilidade. Betano Brasil, o jogo começa agora. Bora começar o vídeo falando sobre Germán Cano, que vira e mexe é especulado em vários clubes brasileiros. O campeão de especulações é o Corinthians, certamente você já leu ou ouviu algo a respeito, dando conta de que o Cano poderia se transformar em jogador do Corinthians, certo? Pois saiba que conversei com uma pessoa próxima ao Cano, que nem teria motivos para ficar puxando o saco do atacante. E essa pessoa me contou algumas coisas bem interessantes. Primeiro falou que o Cano está absolutamente realizado com as condições que tem no Vasco e na cidade do Rio de Janeiro. Mesmo com atrasos salariais, mesmo com problemas nos pagamentos do bicho e até com o rebaixamento do time à segunda divisão, o Cano está decidido a continuar em São Januário. Ele só vai deixar o clube se o Vasco o convencer a sair. Se depender apenas do Cano, ele quer ficar, fazer história, devolver o Vasco à primeira divisão e mais. O sonho do Cano é encerrar a carreira no Cruz Maltino e ter direito a uma estátua em São Januário. Toda vez que ele chega a São Januário, ele comenta com os jogadores mais próximos que quer realizar esse sonho de ser consagrado, de ter uma estátua em São Januário, escrevendo o seu nome na história do clube. O salário do Cano é o grande impeditivo para que ele continue em São Januário na segunda divisão. Ele ganha entre salários, direitos de imagem e luvas, algo na casa de R$350 mil por mês, muito fruto daquilo que ele conseguiu nos tempos da Colômbia. Pelo Independiente Medellín foram 2 temporadas espetaculares. Na primeira temporada, 33 gols em 49 jogos. Na segunda temporada, 41 gols em 47 jogos. Já no primeiro ano com a camisa do Vasco não foram tantos gols, mas deixou uma ótima impressão, tanto que fez 24 gols em 51 partidas. Bora falar agora a respeito do Santos, totalmente focado no confronto contra o São Lourenço, marcado para 6 de abril na Argentina pela Libertadores da América. É a terceira e última fase antes da fase de grupos. Se o Santos passar pelo São Lourenço, chega à fase de grupos e já garante uma bela estabilidade financeira, com direito a boas cotas de premiação. Mas para isso, tem que passar pelo poderoso time argentino, que promete ser bem complicado. E a grande novidade veio nos jornais argentinos, que cravaram que o governo do país decidiu suspender todos os voos que partem do Brasil a partir de sábado. Ou seja, não será mais possível chegar na Argentina a partir de sábado vindo do Brasil. Um enorme problema para o Santos, que pretendia chegar um pouquinho antes da partida do dia 6 para poder se preparar e enfrentar o São Lourenço.
Dessa maneira, se houver de fato o impedimento, o Santos vai exigir na Conmebol a mudança do local da partida. Se o Santos não pode viajar até a Argentina, não tem como realizar esse jogo. Não corre-se, por exemplo, o risco de um WO. Aconteceu situação semelhante na partida do Grêmio na fase anterior da Libertadores da América contra o Ayacucho. Por lá no Peru, os brasileiros não são permitidos por causa da pandemia incontrolável por aqui. A opção para que o jogo de volta fosse realizado, essa partida que aconteceria no Peru foi marcada para o Equador. Foi aquele jogo em que o Grêmio mandou um time reserva e ainda assim o Ayacucho não conseguiu vencer a gurizada do tricolor gaúcho. Santos que se prepara para esse jogo extremamente importante e já começa a ter alguns apoios em território brasileiro. O presidente do Atlético Mineiro concedeu uma entrevista nessa quinta-feira à Rádio Itatiaia, confirmando que o Atlético Mineiro também se coloca à disposição em caso de necessidade para realizar jogos até do Campeonato Mineiro fora do país. Se não houver permissão, por exemplo, do Campeonato Mineiro para que os jogos aconteçam na cidade ou no estado de Minas Gerais e não houverem outras alternativas também em território nacional, o Galo já se colocou à disposição para jogar eventualmente, por exemplo, no Paraguai. Tudo para conseguir cumprir o calendário. Quanto mais tempo os times ficam sem jogar, menos receitas eles ganham e mais dificuldade vão ter em cumprir seus compromissos com os atletas. Só para lembrar, o Campeonato Mineiro foi interrompido na última segunda-feira e a perspectiva é de que volte a partir de 1º de abril, ou seja, somente na próxima semana. E isso, é claro, se os índices da pandemia passarem a ser minimamente controlados. Bora falar agora sobre uma excelente opção no mercado para o seu time que busca zagueiro. Juan Jesus, você lembra dele? Zagueiro formado no Internacional, foi vendido muito cedo para a Inter de Milão. Ele saiu em 2012 por 5 milhões de euros. Fez boas temporadas com a camisa da Inter de Milão, chegou a ser titular por lá, até que em 2016 foi vendido para Roma. Também no primeiro momento como titular e vem perdendo espaço a cada nova temporada. Na última temporada só esteve em campo em 5 partidas. Na atual até jogou um pouquinho mais, 10 partidas. Mas nesse exato momento a situação é bem delicada para o brasileiro de 29 anos de idade. O Juan Jesus em 2021 só jogou 18 minutos. Foi na partida contra o Benevento. Nos outros 10 jogos, dos últimos 11, ele só esteve em campo nesse. Nos outros 10, ele foi para o banco de reservas e ficou assistindo a partida do banco. O contrato dele com a Roma termina agora na metade do ano. Não há nenhuma sinalização da Roma para prorrogação desse contrato. Também não existem nesse momento propostas de outros times da Itália. E a partir daí poderia ser uma alternativa extremamente interessante para clubes brasileiros que desejam a contratação de um zagueiro que ainda tem potencial, bastante jovem e com um enorme currículo no futebol italiano. Vale sempre a lembrança de que a Itália é a meca dos zagueiros. É onde você mais aprende de um ponto de vista tático. Certamente o Juan voltaria para o futebol brasileiro com enorme capacidade até para dividir conhecimento com os seus companheiros. Resta saber se algum clube brasileiro vai perceber essa ótima oportunidade de mercado para tentar a contratação do ex-zagueiro colorado. Bora falar agora sobre o São Paulo com 2 assuntos importantes. O primeiro deles, direitos de imagem atrasados. O segundo, reforços. Quero começar por essa primeira parte a respeito dos direitos de imagem atrasados, informação divulgada pelo UOL. Só para você entender, na temporada passada, em meio à pandemia, o Leco decidiu pagar 50% dos direitos de imagem e congelou os outros 50% para serem pagos ao longo dessa temporada a partir do dia 10 de março. Veio esse ano, as receitas continuam desaparecendo, a gente não tem nem a perspectiva de quando a gente vai voltar a ter público nos estádios, e a nova diretoria do São Paulo não conseguiu até agora, mais de 15 dias depois, quitar essa primeira parcela dos 50% referentes ao ano passado, até porque o São Paulo continua com uma folha salarial bastante alta. Entre chegadas e saídas, o São Paulo praticamente compensou, está gastando a mesma coisa que gastava no ano passado, mas não conseguiu ainda reduzir sua folha salarial, até porque entendia que precisava melhorar o elenco. Em razão disso, foram contratados 6 novos jogadores. Como é que o São Paulo pretende quitar esses direitos de imagem referentes ao ano passado? Vai haver uma conversa nos próximos dias entre os dirigentes do São Paulo e os jogadores para esclarecer a atual situação do clube. E a ideia é prometer um novo reparcelamento dessa dívida referente à era Leco. A garantia dos dirigentes é que o ambiente é extremamente bacana, que os jogadores estão integrados, estão super animados com o projeto da Comissão Técnica Argentina do Hernan Crespo e que está tudo relativamente bem dentro das possibilidades. Bora falar agora a respeito de reforços. O nome do Juan Jesus, que eu contei agora há pouco, chegou a ser especulado no São Paulo nas últimas horas. Perguntei para o Júlio Casares se existia alguma possibilidade, ele disse que esse nome nunca foi cogitado. Também perguntei sobre os zagueiros argentinos,
que o Hernan Crespo indicou. O grande problema é que todos eles custam pelo menos 2 milhões de dólares e o São Paulo não gostaria de fazer esse investimento por um zagueiro. A negociação do zagueiro Sabino dos Santos, essa é a mais barata de todas, mas depende da liberação do Peixe. Se o Santos não aceitar liberar o jogador de graça para o São Paulo, não há a menor possibilidade de negócio e o Santos gostaria de voltar de Atibaia, onde o time fez essa semana de pré-temporada, para se sentar com o Sabino e entender se dá ou não para fazer negócio. Embora exista pessimismo pelo lado santista. Só para completar, o São Paulo também busca volantes, alguns nomes foram especulados. E essa é a informação que eu queria dividir com vocês com exclusividade. Perguntei para o Júlio Casares no finalzinho do programa do Nicola dessa quinta-feira sobre os reforços, perguntei até sobre o Jailson. Ele descartou o Jailson e deu a seguinte frase bem preocupante, abre aspas, devemos encerrar o ciclo de contratações, fecha aspas. Casares entende que o São Paulo já investiu mais do que poderia, ou dentro daquilo que poderia, e não dá para dar um outro passo a partir de agora, especialmente para duas posições que tem lastro, que tem jogadores das categorias de base que podem suprir. Para a zaga, a expectativa é de que o Valls, que está praticamente recuperado de 2 cirurgias, possa se tornar uma alternativa interessante. Quando ele se machuca, ele estava praticamente vendido para o Red Bull Bragantino. Já em relação a essa função de volante, que o São Paulo andou buscando, a alternativa pode ser também caseira. O Liseiro também, depois de um longo período de recuperação, está se colocando à disposição, até por isso São Paulo decidiu dar uma freada na busca por reforços e vai pensar em alternativas somente se as coisas não melhorarem dentro de campo nos próximos jogos. Quero fechar o vídeo falando sobre o Corinthians, que faz jogo decisivo na noite dessa sexta-feira, no Rio de Janeiro, partida pela terceira fase da Copa do Brasil contra o Retrô. Time de Pernambuco, time recém-fundado. Ele é de 2016, da cidade de Camaragibe, na região metropolitana do Recife. Tem um empresário, dono de muito dinheiro, ele está ligado a vários segmentos, entre eles da educação, que decidiu construir um time. Ele era ex-sócio e ex-dirigente do esporte, com algum know-how do futebol, com bastante dinheiro, resolveu montar uma baita de uma estrutura. São 10 campos, hotel com 64 quartos, espaço para convenção que recebe até 1.000 pessoas, e a partir daí ele foi desenvolvendo várias categorias de base para transformar o Retrô no principal celeiro de craques do futebol nordestino. O presidente do Retrô, inclusive, assegura que não há estrutura em nenhum clube do Nordeste tão boa, tão bacana quanto a do Retrô. E o time aos pouquinhos vem ganhando mais espaço. Na primeira fase da Copa do Brasil eliminou o Brusque. Você deve estar se perguntando a folha salarial desse time. Varia entre 250 e 300 mil reais por mês. São 45 vezes menos do que o Corinthians, o adversário dessa noite. E é por causa desse abismo financeiro, técnico, de tradição, que o Corinthians tem obrigação hoje de alcançar a terceira fase da Copa do Brasil. Até aqui o Timão já faturou 2,5 milhões de reais pela participação nas duas primeiras fases. Se passar para a terceira, vai embolsar mais 1.700.000 reais. Todos esses prêmios pagos pela CBF, responsável pela organização do campeonato. Vale a lembrança de que o campeão da Copa do Brasil, desde que tenha estreado na primeira fase, vai ter direito a mais de 70 milhões de reais em prêmios. O Corinthians nem estima ser capaz de brigar pelo título, mas quer pelo menos chegar às quartas, eventualmente à semifinal, para dar uma engordada nos cofres. E se perder para o Retrô hoje? Jogo em Mangaratiba, no estádio do Boa Vista, de gramado bem ruim. Como é que fica? A diretoria assegura que vai bancar o Wagner Mancini, ainda que seja eliminada. Existe a confiança de que o Mancini pode melhorar esse time, de que tem melhorado o time, e diante das condições financeiras, da incapacidade de trazer reforços, o Corinthians não contratou nenhum jogador, o Mancini é o nome ideal. Só que dentro da própria diretoria, entre conselheiros e pessoas ligadas ao Duílio Monteiro Alves, já existe uma contestação em relação ao trabalho do Mancini. Entendem que é muito previsível, entendem que ele não consegue dar mais respostas. Ele começou muito bem no Corinthians, no Campeonato Brasileiro, tirou o time da zona do rebaixamento e estacionou por aí. Se for eliminado, é bem provável que exista uma pressão muito grande por parte dos torcedores, sejam organizados, sejam torcedores comuns, pela demissão do Wagner Mancini, até como uma forma de resposta ao longo da temporada. E o fato de no Campeonato Brasileiro você só poder ter 2 treinadores também poderia interferir numa eventual mudança. Não acho que o Wagner Mancini cai em caso de derrota nessa sexta-feira, mas ser eliminado pelo Retrô na segunda fase da Copa do Brasil certamente vai causar um enorme impacto e um princípio de crise bem grande no Corinthians. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho. Já passamos de 1 milhão de inscritos, rumo a 1.100.000, 1.200.000, sei lá.
Vamos ajudando a fazer o canal crescer, combinado? Tem vídeo à tarde e a partir das 8 horas da noite, programa do Nicola com entrevistas exclusivas, com muita informação. Tenho certeza que você vai curtir. A gente se vê. Tchau, tchau!